professor? Tá aí?
Boa tarde, meninas. Tudo bem? O povo está de greve Boa hoje? tarde, professor. Tudo bem com vocês? Pergunta? Oi? Em questão do trabalho que é para enviar, eu enviei Hum, sexta, só que um arquivo ficou muito grande para enviar em um e-mail só. Então, em Tá um bom, não tem e-mail, problema. eu enviei o resumo e outro eu enviei as questões. Tá bom, Tá bom? sem Era problema. só isso mesmo. Fique em Tá bom. paz. Na verdade, eu separei hoje, né? Como eu estou fazendo aí com as turmas, mas pelo visto ninguém tá afim, né? Só tem você e a Tabata na É. sala, né? Eu tenho falado de um assunto fora das nossas aulas, né? Para tirar um pouco o encargo da, da atividade de vocês aí, né? Diante da demanda que vocês estão entregando aí, muitas atividades, então eu separei para falar para vocês hoje sobre currículo, né? O pessoal do segundo, estou dando aquela palestra sobre educação financeira que eu falei com vocês no ano passado. De vocês aí eu estou falando sobre currículo. E aí o pessoal do terceiro B até me pediu uma outra demanda aí. Não sei se vocês têm algum assunto que vocês gostariam que eu pudesse estar abordando, mas o pessoal do terceiro B pediu que eu montasse alguma coisa com relação a ações e com relação à inserção no mercado de trabalho, né? E aí eu queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês querem dar como sugestão, mesmo que seja só vocês duas que estão na sala hoje. E Ah, eu acho que o currículo é bom para fazer sobre. oi? Eu acho que sobre Não entendi. currículo é legal, é interessante. Tá. Então, aí eu separei hoje, né, para estar falando com vocês. Vocês estão tendo alguma demanda de trabalho para entregar hoje, alguma coisa assim? Fortemente? Porque não tem mais É que ninguém hoje o na pessoal sala. tá terminando o projeto, né? E tem uns negócios Ah, de tá. biologia para entregar, tem umas coisas. Ah, logo imaginei que tivesse alguma demanda Sim. mais acirrada aí. Bom, aí não sei se eu estou atrapalhando vocês ou estou ajudando, entendeu? Aí fiquei na dúvida, porque só tem você e a Tabata aí na sala. Eu tenho, o pessoal do terceiro B, tinha bastante gente, a gente falou um pouco de currículo, né? Mas se vocês tiverem aí outras atividades para estar entregando, não tem problema. Se vocês quiserem ir para lá, pode se juntar à turma para poder fazer atividade, não tem problema. Eu cedo a aula. Eu só estou falando porque já está você e a Tabata, né? E aí é uma adesão muito É, baixa, agora né? não dá pra falar muito porque só tem a gente na sala, né? Então, a Tabata tá. Então, Tabata, eu queria estar fazendo sobre imposto de renda também, né? Mas o problema é que, assim, para vocês usarem este ano já não dá mais tempo, né? Porque a entrega oficial é amanhã, né? Esse ano, infelizmente, infelizmente ou felizmente, enfim, a 30 de junho a entrega, né? Então é um assunto que daria muito bem para estar falando para vocês. Eu acho que é interessante, né? Mesmo sendo a entrega oficial amanhã, se vocês quiserem, na aula de amanhã eu posso ficar. Porque não tem ninguém hoje, né? Então, é mais nesse sentido. Mas eu acho que é legal também vocês. O William já havia me pedido no início do ano, né, para que eu pudesse falar alguma coisa de imposto de renda. Eu falei que não teria problema, faria sim. Só precisava ver uma semana isso, porque eu não imaginava que a gente ia parar nessas coisas todas. Né? Imaginava que a gente pudesse ter todo mundo, né? Ou a maioria das pessoas, né, na sala, né? Para que a gente pudesse explicar. Eu consigo abrir aqui
a tela do imposto de renda e explicar um pouco para vocês. Eu acho que é uma coisa bastante interessante. Mas aí eu vou até colocar aqui, tá? Mas aí a gente precisava pelo menos de ter umas 15 pessoas aí, né? Para mim poder estar falando sobre imposto de renda. Eu entendo aí as demandas de vocês, não tem problema nenhum. No entanto, essa semana eu estou fazendo esse quebra, né? Para poder estar dando um pouco de ajuda, né? Diante das demandas que vocês têm para entregar, enfim. Todo professor pedindo um monte de coisa, então fica realmente aí meio puxado. Então, diante disso, como a gente não tem tanta matéria assim, estamos extremamente adiantados aí com relação ao conteúdo, eu estou dando essa segurada aí para estar dando continuidade nas atividades. Então eu poderia estar falando de imposto de renda, é um assunto, né? Pena que a entrega oficial é amanhã, né? Mas não teria problema, eu abro a tela aqui do imposto de renda do programa e explico para vocês a principal. A gente pode fazer até uma simulação, coloco o meu CPF, faço uma simulação com o meu CPF mesmo, para explicar para vocês, né? Mas o problema é que não temos público hoje para estar fazendo isso. Então, o assunto que eu separei é currículo, né, para vocês. Aí, a ideia também pode ser imposto de renda. E o pessoal do segundo B pediu ações e inserção no mercado de trabalho, né? Essas eu não tenho. Imposto de renda é só abrir não é aplicativo, abrir o programa e explicar para vocês as principais partes, né? Posso até fazer isso agora, se vocês quiserem, por interesse da Bárbara, que está presente, e da Vitória, eu posso explicar um pouquinho sobre imposto de renda. Aí vocês escolhem o que vocês querem. Vocês querem para que eu fale de imposto de renda, eu falo. Se vocês quiserem que a aula para fazer atividade, eu deixo. Fica a critério de vocês aí. O que vocês acharem melhor. Tá bom. O Jonathan está falando do imposto de renda aqui. Se quiser passar para os demais, se bem que todo mundo já sabe que, né, tem aula, mas enfim. Eu vou tentar abrir o programa aqui e aí a gente fala um pouquinho de imposto de renda, tá?
Um momentinho só, eu já começo. Vou tentar explicar alguma coisa aqui para vocês. Bom, o que vocês estão vendo aí é o programa que dá suporte para fazer a declaração de imposto de renda. Tá? Então, antes da gente começar, precisa... qualquer um pode fazer a declaração de imposto de renda? Fazer a declaração, qualquer um pode. Né? É só baixar o programa no site da receita.fazenda.gov.br, instalar no seu computador e fazer o preenchimento correto. Tá? O que vocês estão vendo aí logo de cara, está escrito assim, declaração de ajuste anual, declaração final de espólio e declaração de saída definitiva do país. Aí do lado direito aqui, mais ou menos, vocês estão vendo importar dados de 2019, iniciaram a declaração pré-preenchida, iniciaram a declaração em branco. Então, como eu tenho uma aqui já aberta, eu vou usar essa para mostrar para vocês, tá? Importar dados da declaração de 2019 é quando você já tem a de 2019 no computador, no mesmo que você está instalando em 2020. São programas diferentes, tá? Que a Receita disponibiliza uma vez por ano esse programa, geralmente em torno do mês de fevereiro de cada ano. Então, 2021, 2022 e assim sucessivamente. E aí, como eles se conversam os programas, então quando você coloca importar dados de 2019, você clicar nessa primeira barrinha aqui, ele vai trazer os dados do ano passado. E assim sucessivamente, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eles vêm se aperfeiçoando a cada ano, né? Nos anos anteriores você tinha que fazer um backup e restaurar o backup do ano anterior para trazer os principais dados. Esse ano já está conseguindo importar, se você tiver instalado na mesma máquina, você já consegue importar sem precisar restaurar backup. Tá? Então, eles vão acrescentando sempre alguma coisinha a mais para facilitar o processo de preenchimento da declaração. Tá?
Que mais que a gente tem aí? Declaração final de espólio é quando a pessoa morre. Então, quando a pessoa morre, aqui essa segunda bolinha, você tem que fazer o último imposto de renda daquela pessoa. E declaração de saída definitiva do país é quando a pessoa sai do Brasil e vai morar em outro país. Tá? Então, também tem esses 3 tipos de declaração. Então, a declaração normal é declaração de ajuste anual. Então, o imposto referente a 2019 é feito no ano seguinte, 2020. O imposto de 2020 é feito em 2021, 21 e 22 e assim sucessivamente. Tá? Geralmente é falado ano calendário e exercício. Então, o exercício é o ano que você está fazendo. Então, o exercício 2020 e o ano calendário que você está se referindo à declaração é 2019. Então, quando você estiver em 2021, você está falando exercício 2021, ano calendário 2020. Tá? Então, existe essa continuação aí esse conflito de datas aí, mas é assim que a Receita trata. O que mais? Inicialmente, acho que é isso que eu tinha que falar para vocês. O programa ele é bem didático. Tá? Se você tiver alguma dúvida, você entra no Ajuda aqui e ele vai te trazer todas as informações que você precisa. Só que tem que ler e é um pouco técnico e talvez aqui em Ajuda. Bom, é aqui mesmo. Isso. Vai aparecer. Peraí, deixa eu aparecer para você. Está compartilhando para vocês. Vou tentar sair de novo para mostrar para vocês que tem aqui uma ajuda. Que você pode consultar tudo que você quiser. Aqui. Instruções de preenchimento. Aí tem o índice, os tipos de declaração, situações individuais, aí tem situações especiais, enfim, tem tudo que você precisa saber, tem aqui. Tá? É claro que é um pouco técnico, né? Mas dá para você se virar e você for fazer o preenchimento da declaração para alguém, tem essas informações. Muito bem. Então, você pode criar aqui uma nova. Né? Vou clicar aqui só para mostrar para vocês. Você está compartilhando. Aqui, iniciar uma declaração em branco. Vai aparecer aqui embaixo, iniciar uma declaração em branco. Você tem que colocar um CPF válido e o nome da pessoa. Né? Vamos até tentar criar aqui, vamos ver se ele vai deixar passar. Tá? E aí colocar o nome aqui, B, C, D, E, F. Vamos ver se ele deixa passar. Eu não sei se ele deixa passar. Número de inscrição do CPF inválido. Tá? Então, precisa ter um CPF verdadeiro. O nome você pode até colocar ABCDEF, mas se você não tiver um CPF verdadeiro, ele não vai deixar você passar. Tá? Muito bem. Vou abrir então aqui uma que eu já tenho. Então, essa daqui é uma declaração de um colega. E aí vem aqui, identificação do contribuinte. Identificação do contribuinte, ele vai pedir o nome da pessoa, tá? A data de nascimento, o número do título, se ele possui companheiro ou companheira, né? Então, aqui no caso, esse rapaz é não. O endereço da pessoa, toda a parte do endereço. E vai perguntar que tipo de atividade que ele executa, qual que é a ocupação principal dele, tá? Aí, empregado de empresa do setor privado,
E aí aparece várias situações aí, como vocês estão vendo. Tá? 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14. Cada código desse representa uma classe do que a pessoa trabalha, né? Então, o mais utilizado geralmente é o 01, que é empregado de empresa do setor privado, exceto instituições financeiras. Então, quem for empregado de qualquer ramo, geralmente utiliza 01. Se trabalhar em banco, aí tem que usar o 02. Se for um profissional liberal, trabalha por conta própria, é um 11. Se for proprietário de empresa, é 12. Se for microempreendedor individual, é 14, e assim por diante. Tá? Servidor público, autarquia, é 22, que é o nosso caso aqui de professor da ETEC, é 22. Tá? Então, a Receita identifica o ramo da sua atividade de acordo com esses códigos. E aí você tem, então, a natureza da ocupação, e baseado na natureza da ocupação, você também tem a ocupação principal. Então, dentro de cada natureza de ocupação, tem a ocupação principal. Então, se o cara é 01, tem que ver aqui dentro do 01 qual o ramo que mais se encaixa. Então, tem essa N, esse monte de coisas aqui. Você vai clicando aqui, você vai achando. Quem é vendedor, quem é técnico, quem é militar, quem trabalha na área da saúde, quem trabalha na área biológica, enfim. Tá? Então, tem diversos ramos aqui. E se você não encontrar nenhum, você pode usar o 00, que significa outras ocupações não especificadas anteriormente. Professor, o que isso impacta? O que isso impacta no processo do imposto de renda? Nada, não impacta nada. Tá? Mas não pode deixar de informar, porque isso é um campo importante. Ok? O que mais? Dependente. Você vai para outra caixinha ali na ficha de declaração. Dependente. Bom, o que é o dependente? O dependente é quem depende da sua renda para sobreviver. Tá? Geralmente, se você está fazendo a declaração marido e a esposa não trabalha, e você tem filhos, você pode colocar a esposa e os seus filhos como seu dependente. Depende da sua renda para sobreviver. Se a esposa trabalha e o marido não, é o inverso. Ela pode colocar o marido como dependente na declaração dela e os filhos, pode ser um, dois ou quantos forem, como dependente da renda que ela depende da renda da pessoa, daquela mulher para poder sobreviver. O que tem que tomar cuidado? Se pai e mãe trabalham, né? Então, o esposo e a esposa trabalham e tem 2 filhos. Se o filho A está na declaração do pai, o filho A não pode estar na declaração da mãe. Se o filho B está na declaração da mãe, o filho B não pode estar na declaração como dependente do pai. Então tem que tomar cuidado com isso, que esse é um dos motivos que a Receita Federal cruza para saber quem é que está usando indevidamente o dependente. Dependente é pessoas que dependem da sua renda para sobreviver. Meus filhos dependem, legal. Só que ele depende da renda do pai e da mãe, ótimo. Só que na declaração do ou vai entrar na declaração do pai ou vai entrar na declaração da mãe, tá? Não pode estar na declaração dos dois, ok? O que mais? Deixa eu ver aqui que eu tenho que falar do dependente. Qual que é o objetivo de você colocar o dependente na declaração de imposto de renda? É para você pagar menos imposto, tá? Então, quanto mais dependentes você tiver, menos imposto você vai pagar, tá? Por isso que as pessoas colocam os filhos. Posso colocar meu sobrinho, professor? Não. Posso colocar meu priminho? Também não. Porque o seu priminho não tem o seu sobrenome, né? Seu priminho ou o seu sobrinho não tem ele não é filho do seu pai, ele é seu sobrinho. Então, não dá para fazer isso. No passado, até dava para fazer. No passado, eu posso falar para você, coisa de uns 3 anos atrás dava para fazer isso. Hoje não dá mais para fazer. Por quê? Porque a Receita Federal, ela exige que você coloque. Vou abrir aqui para vocês verem.
Eu abri aqui, ó, um novo tipo de dependente. Aí você abre essa caixinha aqui e aí mostra todos esses códigos. Então, se é 11, o que é o código 11? É companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos ou cônjuge. Então, pode ser esposo ou esposa. Filho ou enteado até 21 anos. O 22, filho ou enteado que cursa ensino superior ou escola técnica de segundo grau até 24 anos. 23, 24, irmão, tal, tal. Ah, professor, mas você falou que irmão não pode, você não falou que... enfim, eu até posso colocar o meu irmão, neto ou bisneto, desde que eles não tenham condições de vida, né? Eles dependem da minha renda para sobreviver. Mas como que eu comprovo isso? Tem que estar na minha carteira profissional de trabalho que meu irmão, o meu neto, o meu bisneto, eles não têm pais para sustentá-lo. Então, quem faz essa garantia de sustento a eles sou eu. Aí você pode considerar como dependente na declaração de imposto de renda. Caso contrário, você não consegue fazer isso. E mais do que isso, dá para evitar, professor? Não, não dá. Por quê? Além disso tudo que eu estou comentando com vocês, a Receita Federal, antes dava, antes que eu digo assim, uns 3 anos atrás, na declaração de 2016, 2017, até dava para fazer isso. Bastava você colocar o nome do dependente, né, ou seja, o código que você precisa aqui, que mais se encaixava, e o nome. Era só isso que era para colocar. Então, as pessoas colocavam um monte de dependente, mesmo não sendo dependente. Né? Qual que é o objetivo de colocar dependente? É para não pagar imposto de renda. Esse é o grande motivo. Só que a Receita percebeu isso, o que ela começou a exigir? Primeira coisa que ela exigiu, data de nascimento. Então, você colocava o nome aqui sei lá, colocava aqui, filho enteado que cursa ensino superior, 22. Beleza. Eu vou colocar aqui Zezinho. Era só assim, Zezinho. E passava. Aí, ó, ok. Tá lá, o Zezinho. Era só isso que eu tinha que colocar. Né? O código e o nome do cara. Só que aí, o que a Receita percebeu? Zezinho não existe, pô. O cara tá ganhando um desconto para abater no imposto de renda dele hoje de 2.275,08. Então, quanto mais dependente eu colocava, mais 2.275,08 eu tinha para desconto para evitar de pagar imposto de renda. Aí o que a Receita começou a exigir? Tem que colocar a data de nascimento. Foi a primeira coisa que eles exigiram. Então, a data de nascimento, eu conseguia chutar a data do nascimento do Zezinho. Né? Então, eu volto lá, clico, volto aqui em editar, e vou colocar a data de nascimento do Zezinho de, sei lá, 9/4/2000 e tem que ter aí até 24 anos. 24 anos 2000 e o quê? 2001, pode ser 2001. Pronto. Beleza. Até aí era o que acontecia no passado. Então o cara criava um nome, né? Nome qualquer, pegava o nome do sobrinho, do primo, de qualquer um, pegava a data de nascimento verdadeira da pessoa e colocava lá. Aí a Receita viu que todo mundo fazia isso, o que eles fizeram? Tem que ter o CPF da pessoa. Aí pronto, bagunçou. O Zezinho não tem CPF. Mas mesmo no Nenezinho, professor, mesmo no Nenezinho, tem que ter CPF. Você quer colocar, agora tem que ter CPF. Caramba, meu. Agora tem que ter CPF. Por quê? Ó? Depois eu vou verificar quais os erros para eu mandar enviar a declaração. Observe que aqui no cantinho está escrito aqui, ó, entregar declaração. Depois de pronto e preenchido, eu tenho que enviar isso para a Receita Federal. Amanhã eu vou enviar essa declaração aqui que está na máquina que eu estou mostrando para vocês, que eu estou usando como exemplo. Aí eu vou tentar enviar a declaração para vocês verem como é que acontece. Então, antes de enviar, eu tenho que ver aqui, ó, verificar pendência. Está aparecendo aqui uns campos em vermelho. Tá? E aí um deles é o campo indicativo do CPF do dependente não informado, ele tem um. Então, esse exemplo que eu coloquei lá do Zezinho e a data de nascimento, que eu estou pegando um desconto de 2.275 a título de dependente, eu tenho que informar o CPF do Zezinho. Se eu não tiver, eu não consigo enviar a declaração.
Então, a Receita fechou agora independente. Eu tenho que ter a data de nascimento, o nome do cara, qual o tipo de parentesco e o CPF. Então, quanto mais eu colocar aqui, mais desconto eu terei na minha declaração. Que desconto que é essa? É desconto para não pagar imposto de renda. Tá? Por isso que as pessoas colocam dependente. E aí eu não tenho CPF do Zezinho. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que excluir. Desejo dependente? Sim. Existe. Eu coloquei só para... Aí eu vou fazer a verificação aqui da pendência de novo. Vai aparecer o dependente, não aparece mais, porque eu já excluí o dependente. Tá? Bom, o que mais? Dependente. Alimentando é o mesmo processo. É para quando a pessoa é separada ou ela paga pensão, seja homem ou mulher. Aí eu vou acrescentar aqui o nome, onde que ela reside, a data de nascimento e o CPF dela. Tá? Então, isso aí, alimentando é o mesmo procedimento quando eu pago pensão alimentícia. Tem o mesmo processo. Se eu pago pensão alimentícia, na hora que eu vou montar minha declaração de imposto de renda, eu posso usar isso como dedução para pagar menos imposto de renda ou então ter imposto de renda a receber. Tá? Vou mostrar para vocês posteriormente. Até aqui tudo bem? Não é difícil de preencher, gente. Não é difícil. Tá? Dá para fazer tranquilamente. Eu até tinha falado na época, logo no início do ano, mas a gente não sabia que a gente ia ficar nesse modelo. E a Marcela até tinha aceitado, né? Para que vocês, terceiro A e terceiro B, a gente participasse aí de oferecendo o imposto de renda para a comunidade. Né? Acho que o Parque da Juventude, no Etinho, acho que ninguém nunca fez esse trabalho. E esse ano eu pretendia fazer com vocês aí um projeto piloto de colocar de forma gratuita, né, limitado a uma declaração por pessoa, para vocês montarem a declaração e com toda a infraestrutura da ITEC nos seus laboratórios, nessa época, seria hoje e amanhã, vamos supor, se a gente tivesse presencialmente, vocês estariam fazendo imposto de renda para a comunidade. Então, as pessoas iriam trazer e eu ia estar orientando e vocês estariam preenchendo, de acordo com o que eu estou explicando aqui para vocês. E aí, mesmo com a internet meio mequetrefe que tem lá, mas a gente conseguiria enviar a declaração para a Receita Federal e imprimir e entregar para a pessoa, e a pessoa não ter custo nenhum para fazer, e vocês estariam aprendendo também. Né? Eu fiz isso aí em várias ETECs, mas infelizmente esse ano aconteceu o que aconteceu, e aí a gente ficou impossibilitado para estar desenvolvendo isso, mas a Marcela já tinha até aceitado a ideia, o Oswaldo, para que a gente pudesse colocar em prática e vocês estariam aprendendo para depois vocês oferecerem para outras pessoas nos anos subsequentes. Né? Então eu estaria trabalhando com vocês aí, sei lá, umas 2, 3, 4 aulas, quanto fosse necessário, para vocês fazerem a declaração de imposto de renda, mas infelizmente não foi possível. Tá? Bom, alimentando. Vou comentar mais um item, que é um item bastante importante para aparecer valores. A gente não tem aqui, eu peguei um na internet agora, que é esse outro item aqui, ó, rendimentos isentos, rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica pelo titular. O que é isso? Toda pessoa que trabalha, o que eu li é isso aqui, tá? Rendimentos tributáveis recebidos de PJ pelo titular. PJ, pessoa jurídica pelo titular. Titular é quem está fazendo o imposto de renda. Então, rendimentos tributáveis. Quais os rendimentos que vai calcular o imposto de renda? Aí eu tenho que ter um informe de rendimentos que as empresas oferecem daqueles locais que você trabalha. Quem trabalha registrado, né, tem o registro em carteira, as empresas vão oferecer o informe de rendimento que tem que ser entregue até o último dia útil do mês de fevereiro. Esse ano, como postergou a data de entrega da declaração, pode ser em outro período. Tá? Então, eu vou mostrar aqui o informe de rendimento e aí a gente vai continuar amanhã com esses dados aqui.
Vou pegar esse dado aqui. Se eu consigo mostrar para vocês o que é um informe de rendimento. Tem aqui, mas não está bom isso aqui. Professor, e se eu sou, tipo, autônomo, como que eu mostro o informe de rendimento? Se você é autônomo, mas autônomo como? Você emite nota fiscal, você não emite nota fiscal, como é que você comprova que você é autônomo? Não, emitindo nota fiscal. Se você emitir nota fiscal, você consegue somar todas as notas fiscais e você consegue comprovar através do que você emite. Mas vamos supor que esse caso que eu estou fazendo aqui, que é o exemplo que eu estou usando, mas a sua pergunta é boa. Essa pessoa que eu estou usando como exemplo, ele é taxista. Taxista não tem informe de rendimento, né? Então ele tem que informar lá naquela parte de identificação do contribuinte que ele é taxista. Como ele é taxista, ele não vai ter nem imposto para pagar e nem imposto para receber. Ele vai fazer a declaração de imposto de renda para efeitos jurídicos. Caso ele vai pedir um empréstimo do banco, caso ele for abrir alguma empresa, aí a primeira coisa que o banco vai solicitar é: me dá a sua declaração de imposto de renda. Ele vai falar: não, mas eu não fiz. Ele fala: pois é, mas tem que fazer. Tá? Então, nesses casos, o que ele pode somar? Ele pode somar tudo que ele recebeu durante o ano, mais ou menos, e informar naquela identificação do contribuinte como um caso que ele é prestador de serviço de táxi. Então, quem não tem como comprovar, que não emite nota fiscal, não tem nenhum documento que registre essa operação, vamos supor que você trabalha aí, eu não sei quem perguntou, mas enfim, vamos supor que você trabalha aí como vocês faziam aí na sala de aula aí, vendia lá os seus cookies. Vocês não têm nota fiscal, mas você vende cookies e você quer fazer declaração de imposto de renda. Eu posso? Pode. Nada o impede de você fazer declaração de imposto de renda, porque você tem uma garantia jurídica para caso você precisar de um empréstimo, caso você precisar comprar alguma coisa financiado. A primeira coisa que eles vão pedir é declaração de imposto de renda, para ver o que você colocou na sua declaração. E aí você pode oferecer a declaração, ainda está lá tudo zero. Não tem nenhuma informação. Então você pode fazer por estimativa. Quando você não tem nenhum valor que comprova, você pode colocar como estimativa. Mas o que vai caracterizar isso é a identificação do contribuinte. Então é importante na identificação do contribuinte você caracterizar que você é um autônomo, ou serviço de táxi, ou serviço de venda de alguma coisa, que eu dei o exemplo aí do cookies, enfim, alguma coisa desse sentido. Aí você coloca os valores por estimativa. Não é o melhor, mas é o que tem para hoje. Ó, vou colocar aqui um informe de rendimento para vocês verem como que é o que as empresas oferecem para todo mundo que é assalariado. É isso aqui. Esse é o informe de rendimento. Esse é o informe de rendimento do Ministério da Fazenda, do exercício de 2017, no calendário de 2016. E aí vem tudo explicadinho aí, total de rendimentos. Está tudo zerado, porque é só um exemplo. Tá? Parcela isenta de proventos, pensão alimentícia, imposto de renda retido na fonte. Enfim, tem vários dados aí. E aí amanhã, na aula de amanhã, eu explico para vocês o que pega e aonde que coloca na declaração. Então, na verdade, você vai pegar esse demonstrativo e vai fazer uma cópia dessas informações na declaração da pessoa. Lá no programa, está escrito lá: rendimentos isentos e não tributáveis. Tem um campo lá específico para isso. Rendimentos tributáveis, deduções e imposto de renda sobre retido na fonte. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, rendimentos líquidos. Então, do jeito que está aqui, é exatamente do jeito que está lá. Quem é que copiou um do outro? As empresas têm que se adaptar ao programa da Receita. Então, as empresas oferecem esse demonstrativo para os funcionários, e aí os funcionários pegam essa informação, copiam exatamente do que está aí
e coloca lá na declaração do imposto de renda. Os campos são iguaizinhos, não muda nada. Aí você só tem que pegar o valor e preencher no lugar certo. Por isso que não é difícil de fazer a declaração. É uma outra coisa que tem que entender um pouquinho melhor. Na grande maioria, é só copiar valor e digitar naquele modelinho do programa que eu mostrei para vocês. Aí na aula de amanhã eu continuo e explico na íntegra para vocês o restante que está faltando. Mas ele é bastante detalhado, né? Mas não tem problema não. Aí eu vou fazer essa que eu estou terminando aí, que eu estou usando como exemplo, eu vou fazer para vocês verem, e aí eu aproveito e já até faço a entrega da declaração para vocês verem como é que é. Beleza? Espero que tenha ajudado aí a montar um pouco a curiosidade de vocês, como que é a declaração de imposto de renda. Tá bom? Amanhã eu continuo. Beleza, valeu, professor. Falou. Ok, professor. Tchau, professor. Tchau, Tchau, tchau. professor.